Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Um território não reivindicado. Suping ficou surpreso por um momento. Neste planeta azul, além das cidades base onde os humanos residiam, quase todas as áreas eram consideradas selvagens e mais de 500 desses territórios não reivindicados estavam espalhados pelo planeta. Esses territórios não reivindicados eram habitats inadequados para humanos. Duas razões levaram à existência de tais territórios não reivindicados. A primeira razão foram os danos causados à Terra, causados por guerras humanas no passado. Materiais perigosos e restos de tecnologia poluíram as terras, tornando-as inabitáveis. A outra razão era que muitas fraturas espaciais apareciam em áreas consideradas instáveis. As fraturas espaciais eram rachaduras retorcidas que geralmente levavam a muitos lugares misteriosos e desconhecidos. Alguns lugares eram estranhos pedaços de terra pairando entre as estrelas e bestas ferozes podiam ser encontradas lá. Algumas eram estrelas da morte que não podiam ser encontradas nem no mapa interestelar da Federação. Nessas estrelas, não havia vestígios de plantas ou animais. Algumas rachaduras levariam a uma estrela fixa, assim como o Sol, que poderia destruir as pessoas assim que elas colocassem os pés lá. Naqueles lugares desconhecidos e misteriosos viviam muitos valentes animais astrais. A maioria dos animais astrais neste planeta azul eram originalmente daqueles mundos ocultos desconhecidos. As fraturas espaciais funcionavam como portais que levavam a essas terras. Em termos gerais, fortalezas defensivas seriam construídas em terras perigosas onde existissem fraturas espaciais, com exércitos federais posicionados lá, caso animais selvagens desses territórios não reivindicados se infiltrassem nas cidades-base onde os humanos viviam. Caso contrário, um massacre em massa aconteceria. Quando territórios não reivindicados eram encontrados, o governo federal designava destacamentos para operações de limpeza nos territórios não reivindicados para mantê-los estáveis. Os membros da equipe que trabalhavam nesses destacamentos eram todos conhecidos como exploradores. Ser explorador era uma ocupação incrivelmente perigosa, mas, ao mesmo tempo, o salário era tremendo. Os exploradores viviam nas cidades-base e desfrutavam de muitos benefícios. Todo mês, eles podiam coletar subsídios e recompensas generosas. Em alguns casos especiais, eles tinham o direito de usar seu poder para buscar privilégios. A melhor maneira para o público em geral obter riqueza e posição era se juntar a uma equipe de exploradores. Mesmo um explorador médio desfrutaria de um status mais alto do que o pessoal militar. Se o explorador pudesse fazer contribuições, o explorador teria uma posição ainda mais alta na sociedade. Até mesmo o prefeito teria que receber tal explorador com boas maneiras. Suping estava hesitante. Fan Yujin se apressou em explicar. Senhor, dada a sua força, você não acha que é super qualificado para administrar uma loja aqui? Nossa equipe de exploradores precisa urgentemente de mãos de mestre como as suas. Se você puder se juntar a nós, poderá nomear as recompensas que quiser. Acredito que o dinheiro ganho com a exploração será mais de 100 vezes maior do que o que você ganha agora. Suping limpou sua mente. Ele recusou categoricamente. Desculpe, mas não estou interessado. Explorando os territórios não reivindicados? Não, obrigado. Por que eu iria para um lugar perigoso como os territórios não reclamados para arriscar minha vida quando eu posso simplesmente ficar aqui e ganhar dinheiro com conforto? Se ele morresse, sua vida estaria acabada para sempre. Qual era a principal característica dos territórios não reclamados? Não havia proteção alguma. Se por um acaso eles encontrassem monstros tão fortes quanto reis bestas, ele teria se entregado à perdição por nada. Essa não era a resposta que Fu Yujin tinha em mente. Ele nunca imaginou que Suping recusaria a oferta tão prontamente. Foi porque Suping não estava precisando de dinheiro? Bem, considerando que Suping quebrou seu braço, Fan Yujin não achou que seria difícil para Suping ganhar dinheiro. Talvez um mestre como Suping só desejasse missões de natureza desafiadora. Fan Yujin pensou sobre isso e acrescentou. Recentemente, algumas coisas parecem estar acontecendo nos territórios não reivindicados fora da base de exploradores da nossa cidade-base Longjian. Há muitos animais de estimação extras de nível médio ou avançado. Acho que esta pode ser uma boa oportunidade de treinamento. Você está interessado? Suping olhou para Fan Yujin como se ela fosse um idiota. Por que você me persuadiria a ir quando tantos perigos estavam à espreita? Qual é o dano no seu cérebro? Treinamento? Foda-se o treinamento. Suping respondeu. Há duas palavras que quero dizer. Sim. Os olhos de Fan Yujin brilharam. Ele se perguntou se as duas palavras eram eu vou. Suping manteve uma cara séria enquanto pronunciava as palavras. Cai fora. Fan Yujin ficou surpresa. Fan Xiaoyu, que estava ao lado de Fan Yujin, disse com raiva. Por que você está insultando? Suping respondeu indiferentemente. Sugiro que você dê uma olhada nos meus produtos.
Você é bem-vindo para ir embora se não quiser mais nada. Olhando para a expressão calma de Suping, Fan Yujin produziu um sorriso forçado. Nem dinheiro nem a perspectiva de um desafio poderiam apelar para Suping. Fan Yujin sentiu que seu esforço para atrair Suping havia falhado. Fan Yujin suspirou antes de confessar em um tom amargo. Na verdade, só estou aqui para convidá-lo porque não tenho outras opções. Ontem à noite, uma nova fratura espacial apareceu no território não reivindicado fora da cidade base de Longjin. Nossa equipe foi até lá para explorar. No entanto, como não estamos familiarizados com o ambiente, 2 de nossos companheiros de equipe se machucaram acidentalmente. Para piorar as coisas, um deles perdeu um animal de estimação na excursão. Então, temos que voltar o mais rápido possível para encontrar seu animal de estimação. Mas, como ambos os companheiros de equipe estão machucados, não conseguimos encontrar ninguém para tomar seus lugares no momento. Foi quando pensei em você, senhor. Achei que ficaria intrigado. Suping ergueu as sobrancelhas, mas não ofereceu nenhuma outra reação. Ele não tinha nada a ver com esse assunto. Ele não precisava se intrometer. Simpático. Ele foi um pouco simpático, mas foi só isso. Além disso, ele não simpatizava com a equipe, mas sim com o animal de estimação que foi perdido na fratura espacial. As sobrancelhas de Suping franziram-se ainda mais enquanto ele pensava em quão solitário o animal de estimação estaria no momento. A equipe poderia ganhar dinheiro quando explorasse um território não reivindicado. Mas eles agiram gananciosamente quando suas habilidades não foram suficientes. O animal de estimação era inocente. Sinto muito, mas não há nada que eu possa fazer. Suping expressou sua recusa novamente, fazendo uma careta. Fan Yujin ficou desapontado, mas não disse mais nada. Fan Xiaoyu lançou um olhar rápido para Suping. Ela também não disse nada. Ela estava bem ciente de quão perigoso explorar um território não reivindicado poderia ser. Era natural que Suping não estivesse disposto. Parabéns! O anfitrião ativou uma missão secundária, procurar um animal de estimação perdido. Recompensa da missão concluída, um livro de habilidades de forja mágica. Punição por falha na missão, 10 pontos serão deduzidos da pontuação do anfitrião. As mensagens de aviso do sistema surgiram de repente em sua mente. Isso assustou Suping. O que ele fez para desencadear uma missão secundária? Suping não conseguiu evitar gritar em sua mente. Sistema, você está falando sério? Pense nas minhas habilidades. Você não está me pedindo para ir para a perdição ao me fazer ajudá-los a encontrar seu animal perdido. O sistema soou distante. Como dono de uma loja de animais, o anfitrião não deve ignorar nada relacionado a animais de estimação. Por favor, conclua a missão o mais rápido possível. Você está falando sério. Suping não conseguia vencer um argumento com o sistema. Por dentro, ele quase explodiu em lágrimas de raiva. Ele era apenas um perdedor com uma força de combate de 3,5. Qual era a diferença entre sacrificar sua vida e explorar um território não reivindicado? Ele queria desistir da missão imediatamente. Dito isto, ele começou a hesitar ao pensar na punição pelo fracasso. Ele seria eliminado quando sua pontuação caísse abaixo da linha de passe. Esse maldito sistema ficou me classificando esse tempo todo. Além disso, a recompensa parecia atraente. A luta interna continuou por um longo tempo. Finalmente, Suping se decidiu e questionou Fan Yujin. Conte-me sobre o mundo dentro daquela fratura espacial primeiro. Outra coisa que preciso saber é que tipo de animal de estimação você perdeu lá. Fan Yujin ficou surpreso com essa pergunta. Seus olhos começaram a brilhar enquanto ele perguntava alegremente. Senhor, você está disposto a se juntar ao nosso time? Suping tinha um olhar solene. Responda minha pergunta primeiro. Claro. Fan Yujin adotou uma atitude mais séria e explicou. O mundo encontrado dentro da fratura espacial desta vez é um lugar adequado para a habitação. O lugar flutua em uma galáxia desconhecida não registrada no mapa interestelar. Quanto a se o novo mundo é um continente ou um planeta, ainda não sabemos. Um grande número de animais astrais indígenas vivem lá, e a maioria são animais astrais agressivos da família demoníaca. Com base nas informações que coletamos do ambiente perto da entrada, na maior parte, encontramos animais astrais de nível baixo a médio. No entanto, conforme nossa equipe avançou para as regiões mais profundas, encontramos mais animais de estimação de nível médio e avançado. O mais forte de todos os animais astrais que conhecemos foi um dragão de osso flamejante de 8º nível. Felizmente para nós o avistamos a tempo e conseguimos escapar antes. Nesse ponto, Fan Yujin percebeu que havia revelado demais. Um dragão de osso flamejante de 8º nível não era algo com que se pudesse mexer. Embora Suping fosse forte, ele estava na casa dos 20 anos. Ele não seria capaz de derrotar um animal de estimação de 8º nível. Fan Yujin olhou de relance para Suping e, surpreendentemente, não viu nenhuma preocupação em seu rosto.
As áreas mais profundas que você alcançou, quão profundas elas eram? Suping olhou nos olhos de Fan Yujin. Fan Yujin respondeu. Ainda não cobrimos a área inteira, e não temos ideia de quão vasto o mundo é. A chamada área mais profunda é um termo relativo. Mas com base nas informações que coletamos com nossos instrumentos, acreditamos que chegamos perto da zona interna daquele mundo. De acordo com nossa exploração passada, deve haver mais de um animal astral de 8º nível vivendo naquele mundo. Há uma chance de que animais astrais de 9º nível possam ser encontrados lá. Ele estava falando a verdade. Ele sabia o que estava fazendo. Fan Yujin sabia que ao dizer isso, Suping poderia perder o interesse. Afinal, os animais astrais de 9ª classificação eram os mais fortes de todos, perdendo apenas para os reis das bestas. Até mesmo os melhores times de exploradores empalideceriam com a menção de um animal de estimação de 9ª classificação. 9ª posição. Suping apertou os olhos. Os únicos que podiam domar animais astrais de 9º nível eram guerreiros de animal de estimação de batalha com títulos. Apenas um punhado desses guerreiros de animal de estimação de batalha podiam ser encontrados em toda a cidade base de Longjiang. Mas isso não estava entre as maiores preocupações de Suping. Ele tinha outras perguntas. O 9º posto é o mais alto? Poderíamos encontrar os reis bestiais? Se comparássemos animais astrais de 9º nível a uma bala de canhão, rei bestas poderiam ser considerados uma pequena bomba nuclear. A diferença entre os dois era enorme. Um rei bestial poderia até destruir mais da metade de uma cidade base. Reis bestas? O rosto de Fan Yujin ficou sem cor após ouvir esse termo. Para pessoas que tinham que arriscar suas vidas constantemente, esse nome era tabu. Suping não estava brincando. Fan Yujin balançou a cabeça e respondeu. Não, não é possível. Se os reis bestas vivessem lá, então o número de animais de estimação astrais de 8º e 9º nível seria muito maior do que o que encontramos. Caso contrário, não haveria comida suficiente para os reis bestas, a menos que estivéssemos lidando com um rei besta herbívoro. No entanto, a aura da morte naquele mundo é rica. Existem poucos animais astrais herbívoros para começar, muito menos aqueles que podem crescer para se tornarem rei bestas. Suping olhou nos olhos de Fan Yujin e assentiu. Como está a força do seu time? Fan Yujin declarou. Os times de exploradores são sempre compostos por 5. Excluindo os 2 companheiros de equipe feridos em nosso time, temos nosso capitão, outro membro e eu. Sou um guerreiro de animal de estimação de batalha na posição intermediária do 6º posto e o mais forte dos meus animais de estimação astrais está na posição mais baixa do 7º posto. Nosso capitão é o mais poderoso de todos nós. Ele é um guerreiro de animal de estimação de batalha na posição superior do 7º nível e tem um animal astral de 8º nível. No entanto, esse animal de estimação não pode ser comparado a um animal astral da família demoníaca como o dragão de osso flamejante. O outro companheiro de equipe está no mesmo nível que eu. Ou seja, o poder mais forte que pode ser liberado só pode atingir o 8º nível. Suping franziu a testa. Isso foi muito fraco. Eles não teriam chance contra um animal astral de 9º nível, muito menos um rei das bestas. Até mesmo um animal astral de 8º nível mais forte poderia eliminar o time inteiro. Fan Yujin se sentiu envergonhado por um momento, pois percebeu a insatisfação e o desprezo demonstrados nas expressões faciais de Suping. Ele apresentou sua equipe orgulhosamente. Afinal, eles eram uma equipe de nível médio que poderia explorar uma fratura espacial. Por outro lado, muitas equipes de exploradores só podiam explorar territórios não reivindicados de 3º nível em seu próprio planeta azul. Fan Xiaoyu se sentiu incomodada pelo fato de seu irmão ter sido menosprezado. Em sua mente, desde jovem, seu irmão mais velho sempre foi um gênio superior a muitos outros. O irmão dela era uma celebridade na academia. Depois que se formou, ele alcançou sua posição e força atuais e se juntou a um time de 2º nível, tudo em questão de alguns anos. Seu futuro era promissor. Ainda assim, ele foi desprezado. Que irritante! Se não fosse pela lembrança de que Suping poderia quebrar o braço de seu irmão facilmente, Fan Xiaoyu teria respondido. Mas o mundo era um que era governado por punhos. Embora ela estivesse infeliz com a atitude de Suping, ela teve que admitir que, comparado a seu irmão, esse desprezível dono de loja era um homem mais poderoso. Um peculiar e estranho. Ele abriu uma loja lá para viver sua vida na aposentadoria em vez de lutar e treinar em excursões pioneiras quando era tão jovem. Isso foi um completo desperdício de seu talento. Suping não prestou atenção em como os irmãos reagiram. Suas sobrancelhas estavam unidas enquanto ele ponderava sobre os riscos dessa viagem. Sistema, há alguma ferramenta para proteção? Suping perguntou em sua mente. O sistema respondeu. Não. Seriamente. Ele não podia contar com esse sistema estúpido. Suping estava rangendo os dentes por dentro. Embora encontrar animais de estimação astrais de 9º nível fosse o pior que poderia acontecer, ele precisava estar preparado.
Fan Xiaoyu e Fan Yujin não fizeram nenhum som. Elas esperaram pela resposta de Su Ping em silêncio. No fim do dia, explorar a terra árida não era como brincar de casinha ou fazer piadas. As pessoas poderiam perder suas vidas. Um longo momento depois, o brilho nos olhos de Su Ping diminuiu. Ele levantou os olhos para olhar para os irmãos e perguntou: "Vocês não vão comprar nada?" Os irmãos, que estavam ansiosos por sua decisão, quase cuspiram sangue de frustração. O que há de errado com seu cérebro? Nós dissemos tantas palavras e todas elas foram por água abaixo? Senhor, senhor. Os lábios de Fan Yujin tremiam. Su Ping disse: "Não me entenda mal. Eu irei com você. Mas antes disso, você não vai fazer uma compra?" "O quê?" Fan Yujin abriu os olhos em espanto e perguntou: "Você está disposto a ajudar?" Su Ping assentiu e repetiu suas palavras. "Escolha alguns produtos agora. Todos os itens na loja são de alta qualidade. Você sabe disso. Bem, compre algo caro. Qual é o sentido de ter dinheiro se você não gasta?" Os irmãos, que ficaram momentaneamente felizes devido à surpresa, ficaram atônitos e sem palavras com as palavras de Su Ping. Bem, de fato, eles também tinham ido lá para comprar mais mercadorias. Eles se sentiram aliviados, dado que Su Ping tinha concordado em se juntar a eles na exploração. Eles começaram a navegar pelas mercadorias na prateleira. O quê? Isso. A visão de Fan Yujin pousou em um lótus de osso branco pálido instantaneamente. Ele ficou chocado depois de ver o preço. Isso vale 1,2 milhão de créditos? Os olhos de Su Ping brilharam. Você quer isso? Fan Yujin ficou pasma. Su Ping estava tentando enganá-los? Apesar das rápidas oportunidades de ganhar dinheiro que os exploradores tinham, ainda era difícil para eles ganhar mais de 1 milhão. O que ele faz? Fan Yujin não conseguiu deixar de perguntar. Da última vez, a comida preciosa que se dizia ser capaz de inspirar inteligência foi vendida por 20 mil créditos. Mas o preço deste lotus era 60 vezes maior. Su Ping apresentou-o com um sorriso. Pode ajudar um animal de estimação morto-vivo avançado a subir diretamente de nível. Se você tiver um animal de estimação morto-vivo de 9º nível, há 5% de chance de que o animal de estimação possa se tornar um rei besta após consumir isto. Os irmãos estavam com os olhos arregalados e não conseguiam emitir nenhum som. Essa comida poderia promover um animal de estimação avançado um nível diretamente. Tal coisa existia na realidade? Havia uma chance de um animal de estimação no auge do 9º nível evoluir para um rei das bestas. Por mais informado que Fan Yujin fosse, ele só tinha ouvido falar desses tesouros em lendas. Ele nunca tinha visto um na vida real. Ele apenas pensou que eram apenas coisas inventadas para apimentar uma história. Como ele podia acreditar que tal item estava sendo vendido lá? Você quer comprar? Su Ping o pressionou. Fan Yujin se recuperou do choque. Ele levantou o canto da boca e sorriu. Bem, não temos contratos com nenhum animal de estimação morto-vivo. Então, não acho que vamos comprá-lo. Su Ping imediatamente fez uma careta. Por que você está sorrindo se não quer comprar? Eventualmente. Seguindo as recomendações de Su Ping, os irmãos Fan escolheram um pouco de comida para animais de estimação que precisavam e gastaram 67 mil créditos. Essa quantia de dinheiro foi convertida automaticamente em 670 pontos de energia. Senhor, posso saber seu sobrenome? Su. Senhor Su, quando podemos sair? Fan Yujin estava mais preocupado em encontrar o animal de estimação de seu companheiro de equipe do que a preciosa comida para animais de estimação que ele tinha acabado de comprar. Su Ping não respondeu a essa pergunta diretamente. Em vez disso, ele respondeu com outra pergunta. Quanto tempo duram o dia e a noite na fratura espacial? Como aquele era um mundo desconhecido, a alternância entre dia e noite seria diferente daquela no planeta azul. Talvez, seria de dia na fratura espacial enquanto seria de noite no planeta azul. Isso era comum. Por exemplo, considere o reino caótico dos mortos-vivos. Su Ping nunca tinha visto o sol lá. O quê? Fan Yujin ficou surpresa com a pergunta. Su Ping tinha que ser um profissional, pois percebeu esse ponto. Somente exploradores experientes que entravam e saíam de fraturas espaciais prestariam atenção a esses detalhes. A diferença de fuso horário pode parecer um problema de pouca importância, mas pode ser crítica para a rotina diária de alguns animais astrais. A maioria dos animais astrais da família demoníaca se esconderia durante o dia e sairia à noite. Durante a noite, esses animais astrais seriam mais agressivos e sedentos por sangue. Anteriormente, quando Su Ping estava hesitando, Fan Yujin ainda tinha dúvidas sobre ele. No entanto, naquele momento, Fan Yujin sentiu que havia subestimado o dono da loja. Alguém que pudesse quebrar o braço facilmente era mais poderoso. Como Su Ping não poderia ter medo de fraturas espaciais? A fratura espacial foi descoberta recentemente.
Ainda não registramos a alternância existente entre o dia e a noite, confessou Fan Yujin. Su Ping disse. Você pode fazer seus companheiros de equipe esperarem lá e aguardarem perto da entrada? Podemos entrar imediatamente quando a luz do dia chegar do outro lado. Fan Yujin assentiu, mas ao mesmo tempo ainda tinha perguntas. E se demorar muito para o dia chegar? Não teríamos que esperar vários dias? Su Ping respondeu em voz baixa. Partiremos hoje à noite, o mais tardar. Su Ping também não estava disposto a esperar tanto tempo. Eles teriam que agir durante a noite se não pudessem esperar o dia chegar naquela fratura espacial. Caso contrário, se eles adiassem suas ações por muito tempo, o animal astral perdido poderia ser assassinado e sua missão falharia. Claro. Fan Yujin concordou imediatamente. Sua meta principal era partir no máximo até a noite do dia seguinte, ou as chances de encontrar o animal de estimação de seu companheiro de equipe seriam pequenas. Vá lá. Vá a este endereço para me esperar às 10 horas da noite. Su Ping encontrou uma caneta para escrever um endereço perto de sua casa e entregou a Fan Yujin. Fan Yujin pegou e leu o bilhete. Claro. Deixe-me voltar e me preparar. Su Ping assentiu. Claro. Quando os irmãos quase cruzaram a porta, Su Ping os parou imediatamente. Esperem. Sim. Fan Yujin se virou surpresa. Você não vai comprar mais? Depois que os dois foram mandados embora, Su Ping deu uma olhada nos pontos de energia que ele havia coletado. Contando o que sobrou de antes, ele tinha mais de 700 pontos de energia no total. Estamos procurando um animal de estimação da família do fogo com uma linhagem avançada, a raposa sanguínea de cauda de fogo. Infelizmente, a erva de fogo estava esgotada. A única coisa que sobrou é a fruta do dragão de fogo. Su Ping pegou uma garrafa da fruta do dragão de fogo da prateleira. Havia 8 pedaços de fruta dentro e cada um valia mais de 300 créditos. Este era um tipo de comida que era favorecida por animais de estimação da família do fogo. A fruta poderia aumentar a densidade de elementos de fogo dentro de tais animais de estimação e aumentar o poder de ataques envolvendo fogo. Para cumprir a tarefa, ele teria que usar a fruta do dragão de fogo como isca. Ele tentou arduamente apaziguar seu coração dolorido. Su Ping colocou a fruta do dragão de fogo em seu espaço de armazenamento. Então, ele foi até o quarto dos animais de estimação e lançou um feitiço de identificação no pequeno esqueleto que estava profundamente adormecido. Pequeno esqueleto sanguinário. Propriedade: animal de estimação da família demoníaca. Classificação: terceira posição. Força de combate: 7.8. Aptidões: abaixo da média. Habilidades dominadas: regeneração, escravização de mortos-vivos, jogo de sabre intermediário, marionetes, carne podre, ofuscamento da escuridão, rugido mortal. Comparado a quando eles retornaram do reino caótico dos mortos-vivos, houve algumas mudanças na interface do pequeno esqueleto. Sua classificação havia sido elevada. Quando eles voltaram do reino caótico dos mortos-vivos, o pequeno esqueleto estava na posição superior da segunda classificação. Ele já havia alcançado a terceira classificação no momento. Sua força de combate avançou de 7,4 para 7,8, o que implicava que o pequeno esqueleto poderia ser comparado favoravelmente a um animal de estimação na posição superior do 7º nível. No entanto, sua classificação de aptidão caiu de acima da média para abaixo da média. Mas o que mais se destacou foi a adição de sanguinário após o nome do pequeno esqueleto. Tudo estava relacionado a um item, o tesouro que valia 15 milhões de créditos, a conta de sangue. Esta conta de sangue ainda estava pairando dentro do crânio do pequeno esqueleto, mas havia encolhido de tamanho. O pequeno esqueleto havia absorvido uma boa porção da conta de sangue. Esta foi a razão para a elevação na classificação, força de combate e constituição. O pequeno esqueleto tinha mais potencial. Ele evoluiu de um esqueleto animal de estimação comum para um esqueleto animal de estimação sanguinário. Entre todos os esqueletos sanguinários eram animais de estimação com linhagens de sangue de nível médio. Dito isso, entre todos os animais astrais de nível médio, os esqueletos sanguinários estavam no fundo e até mesmo um esqueleto adulto teria apenas uma força de combate de nível 4. No entanto, comparado ao tipo de esqueleto médio original, o tipo de esqueleto sanguinário era muito melhor. Isso pode explicar alguma coisa. O pequeno esqueleto se tornou mais talentoso, mas sua força de combate não aumentou significativamente. Portanto, entre seus pares, a aptidão do pequeno esqueleto só poderia ser classificada como abaixo da média. Claro, seus pares não eram os esqueletos comuns, mas os esqueletos sanguinários que eram superiores. Entre todos os esqueletos sanguinários nascidos desde o início do caos, o que o pequeno esqueleto sanguinário tinha só poderia ser considerado abaixo da média. Felizmente, como a missão havia sido concluída, nem mesmo a queda nas classificações de aptidão afetaria Su Ping. Afinal, o pequeno esqueleto havia absorvido energia suficiente da conta de sangue, mudando completamente sua linhagem para a de um rei esqueleto.
Dada sua força de combate incipiente em contraste com tal revisão de constituição, era compreensível que sua taxa de aptidão fosse menor. Carinha, é hora de levantar. Suping acordou o pequeno esqueleto. Alguns brilhos vermelhos dispararam das órbitas vazias do pequeno esqueleto enquanto ele recuperava a consciência. O pequeno esqueleto sentou-se e olhou para Suping em transe. Suping disse ao pequeno esqueleto para sair do curral de enfermagem, então ele o levou para a loja e fechou a porta da veneziana. Suping disse em sua mente: janela do plano de cultivo. Sim, ele queria fazer uma visita a um plano de cultivo. Mas ele não iria treinar o pequeno esqueleto. O verdadeiro objetivo era dar ao pequeno esqueleto tempo suficiente para absorver a conta de sangue. Afinal, um dia no plano de cultivo era apenas uma hora no mundo real. Ele tinha mais da metade de um dia antes do encontro às 22 horas daquela noite, então ele poderia ficar em um plano de cultivo por cerca de uma semana. Uma semana de nutrição com a conta de sangue melhoraria a constituição e a força do pequeno esqueleto. Dado o status atual do pequeno esqueleto, melhorar sua constituição seria muito melhor do que encontrar um plano de cultivo avançado para ele lutar. Afinal, o pequeno esqueleto quase atingiu o limite de seu potencial quando lutou no reino caótico dos mortos-vivos. Lutar e morrer não necessariamente melhoraria a força de combate do pequeno esqueleto a curto prazo. Além disso, se eles se envolvessem em lutas, a conta de sangue no crânio do pequeno esqueleto teria que ser retirada, ou então a conta de sangue seria perdida quando o pequeno esqueleto morresse. Isso atrasaria a absorção da conta de sangue. Suping encontrou o plano de cultivo de baixo nível que ele visitou da última vez, a região de meteoritos extraterrestres 1002. O custo da admissão era apenas um ponto de energia. Suping escolheu aquele plano de cultivo sem qualquer hesitação. Aquele plano tinha pouco perigo. Quando chegassem lá, ele poderia convocar o pequeno esqueleto de volta para seu espaço para animais de estimação e então aproveitar 7 dias naquele plano. Além disso, ele poderia coletar um pouco de comida para animais de estimação. Mesmo que ele usasse todas as 30 mortes que vieram de graça como um presente do sistema, ele poderia usar alguns pontos de energia para comprar mais. O preço era apenas 1/10 do preço de admissão. O tempo passou voando. A viagem de 7 dias no plano de cultivo passou num piscar de olhos. Tarde da noite, Suping reapareceu na loja. Ele voltou com o cabelo despenteado e o rosto sujo após 7 dias no plano de cultivo. Ele olhou para o relógio. Eram 8h30 da noite. Suping respirou aliviado. Ele despejou toda a comida de estimação em seu espaço de armazenamento e pediu ao sistema para ajudá-lo a contá-la e colocá-la na prateleira. Então, ele tomou um banho na loja e rapidamente voltou para sua casa. Mãe, estou de volta. Por que você chegou tão cedo hoje? Não tem havido muitos clientes recentemente. Lave suas mãos, vou esquentar sua refeição. Suping foi lavar as mãos e voltou a sentar-se à mesa. Enquanto esperava, ele se perguntava se deveria contar à família que havia despertado como um guerreiro de animal de estimação. Afinal, fogo não podia ser embrulhado em papel. Era só uma questão de tempo até que sua irmã e sua mãe descobrissem sobre ele. Logo, alguns pratos quentes foram entregues a Suping. Suping ficou surpreso, pois viu um pouco de carne nos pratos. Ela pulou o jantar. A julgar pelos vórtices de poder astral no andar de cima, Suping sabia que sua irmã estava em casa há um bom tempo. No entanto, havia carne nos pratos deixados para ele. Que milagre! Lee Qingru ficou feliz por pensar em sua irmãzinha. Ela já jantou. Essa é outra parte que guardei para você. Suping entendeu. Não é de se admirar. Mãe. Suping hesitou por um momento, pronto para contar tudo sobre seu despertar. Mãe. Disse alguém na escada. As palavras de Suping ficaram presas em sua garganta. Então, alguém desceu as escadas correndo e foi até a mesa de jantar. Ela pareceu surpresa quando perguntou. Mãe, eu não terminei de comer todos os pratos? De onde veio isso? Suping curvou os lábios. Ela terminou todos eles. Que crueldade! Lee Qingru disse. Cozinhei um pouco mais. Su lingiu e fez beicinho depois de ouvir a resposta, mas logo recuperou a calma. Ela olhou para ele friamente e perguntou. Por que você voltou para casa tão cedo hoje? A loja deveria estar aberta a essa hora. Suping respondeu mal-humorado. O que isso tem a ver com você? O quê? Su lingiu e levantou as sobrancelhas? Como você ousa falar comigo desse jeito? O que lhe deu coragem? Ela sentou-se casualmente e fez um comentário. Faz muito tempo que não faço exercícios. Suping fingiu não ter notado a hostilidade naquelas palavras. Ele apenas respondeu com curiosidade. Você não tem participado de competições? Como você não se exercita? Você está dizendo que está se encolhendo no fundo e gritando enquanto os animais fazem todo o trabalho para você.
A mesa tremeu. A colher de ferro segurada por Su Lingyu estava um pouco torta. Interessante. Ela sorriu, mostrando os dentes. Ela esticou os dedos e a colher de ferro em sua mão imediatamente se endireitou. Su Ping sorriu também. Ele sorriu e comeu ao mesmo tempo. Su Lingyu olhou para ele com um sorriso por um tempo. Então, ela desviou o olhar e disse para Li Qingru: Mãe, vou tomar um banho agora. Claro. O aquecedor de água deve estar pronto agora. Li Qingru assentiu. Vá em frente. Vou deixar suas roupas prontas em um momento. Obrigada, mãe. Su Ping terminou rapidamente os últimos pedaços de seu jantar enquanto Su Lingyu estava saindo. Aproveitando o tempo enquanto os problemas estavam longe, Su Ping mencionou depois de pensar um pouco. Mãe, tenho algumas tarefas para fazer hoje à noite. Preciso ir embora e posso voltar tarde. Su Ping sabia que provavelmente não conseguiria voltar para casa naquela noite, mesmo alegando que voltaria tarde. No entanto, ele teve que agir primeiro e se reportar depois para poder sair de casa. Tarefas? Que tarefas? Li Qingru ficou surpreso. Su Ping preparou uma desculpa para isso. É sobre a loja de animais. Um cliente me pediu para passar para fazer um serviço em casa. Li Qingru ficou aliviada, pois era algo relacionado à loja. Ela deu sua permissão. Então tome cuidado e volte cedo. Claro. Su Ping permaneceu na mesa por um tempo, para não parecer estar com pressa. Então, antes que sua irmã saísse do banho, ele saiu para o caso de ela atrapalhar seu plano. Um SUV preto estava estacionado sob a sombra de algumas árvores em uma rua remota. Duas figuras estavam encostadas na porta, uma delas fumando. Irmão Fan, esse cara é tão forte quanto você descreveu? Ele pode quebrar seu braço facilmente. Ele deve ser tão bom quanto o líder do nosso time, certo? O homem fumando perguntou curioso. O outro jovem vestindo uma camiseta preta e jeans rasgado respondeu. Possivelmente. De qualquer forma, o homem é um gênio. Ele é bem jovem. Acho que ele pode se tornar um guerreiro de animal de estimação de batalha com títulos no futuro. O homem fumante pareceu surpreso ao responder. Você está falando sério? Ele é tão bom assim? Fan Yujin deu de ombros. Quem poderia prever o futuro? No momento, Fan Yujin olhou pelo canto do olho. Ele disse imediatamente. Ele está aqui. Os dois homens olharam. Do outro lado da rua veio um homem magro vestindo roupas casuais. Enquanto ele se aproximava, o homem que estava fumando estava avaliando primeiro de cima a baixo também. Assim como Fan Yujin havia mencionado, esse homem era jovem. Mas ele estava suprimindo sua aura, o homem fumando não conseguia dizer o quão forte esse jovem era. Desculpe por fazer você esperar. Su Ping podia ver o SUV preto estacionado sob a árvore de longe, Fan Yujin que estava parada na frente do carro e outro homem desconhecido com profundos poderes astrais. Su Ping supôs que o outro homem era o companheiro de equipe de Fan Yujin. Estamos aqui há pouco tempo. Fan Yujin sorriu. Ele ficou surpreso, Su Ping não parecia estar carregando nenhuma arma, mas ele não perguntou a ele sobre isso. A arma mais poderosa que um guerreiro de animal de estimação de batalha poderia ter era o próprio animal de estimação. Quanto a armas de fogo, não havia falta de tais itens na base de seus exploradores, mas poucos os usariam. Senhor Su, este é meu companheiro de equipe, Li Ying. Fan Yujin apresentou o homem que estava fumando a Su Ping. Aquele homem apagou seu charuto e cumprimentou Su Ping amigavelmente. Prazer em conhecê-lo. Ouvi falar muito sobre você. Prazer em conhecê-lo. Su Ping foi direto para sua pergunta após essa troca de gentilezas. Qual é a situação atual por lá? Já é dia. Fan Yujin parecia estar de mau humor. Ele suspirou e disse. Ainda não. Su Ping franziu a testa, mas ele já esperava por isso. Vamos. Claro. Fan Yujin abriu a porta lateral para Su Ping. Ele foi para o banco do passageiro da frente. Fan Yujin não se importou. Ele sentou no banco do motorista, então ligou o SUV e saiu correndo depois que Li Ying sentou também. Senhor Su, ouvi dizer que você tem uma loja de animais. Seus animais de estimação devem ser poderosos. Li tomou a iniciativa de começar a conversa. Ele também estava tentando sondar Su Ping. Li Ying confiava em Fan Yujin, mas explorar um território não reivindicado não era uma questão de brincadeira. Uma decisão descuidada e as pessoas poderiam morrer. Su Ping olhou para Li Ying pelo espelho retrovisor. Se você diz. Li Ying sorriu. Senhor Su, você é bem modesto. Posso perguntar seu nome? Su Ping. Enquanto dirigia, Fan Yujin finalmente descobriu o nome completo de Su Ping. Ele o decorou. Irmão Su, acho que você está no começo dos seus 20 anos.
Normalmente, as pessoas nessa idade ainda estão estudando na academia. Irmão Su, você se formou cedo. Li Ying fez outra pergunta curiosamente. Quase todos os guerreiros animal de estimação de batalha eram treinados em escolas. Maneiras alternativas de treinar guerreiros animal de estimação de batalha eram bem raras. Su Ping apenas respondeu com um sorriso. Su Ping estava evitando a pergunta, mas Li Ying não estava disposto a deixar passar. Ele pressionou Su Ping sobre esse tópico. Irmão Su, ouvi do irmão Fan que você quebrou o braço dele. Isso é verdade? Irmão Su, você é um guerreiro avançado de animal de estimação de batalha? Su Ping franziu a testa. Ele estava apenas em uma missão. Ele não queria ser interrogado assim. Enquanto estava sentado ao lado, Fan Yujin percebeu que Su Ping estava infeliz. Ele tentou quebrar o gelo. Irmão Su, nossa base de exploradores é meio longe. Você pode tirar um cochilo se estiver cansado. Su Ping revirou os olhos para ele. Por que eu iria explorar com você se eu estivesse cansado? Fale-me sobre a exploração. Disse Su Ping. Nunca estive em uma e quero saber mais. Fan Yujin achou isso surpreendente. Por que Su Ping nunca foi a nenhuma exploração dada sua força? Se sim, por que ele notou a importância da diferença de tempo? De qualquer forma, já que Su Ping havia feito essa pergunta, Fan Yujin não podia duvidar dele. Ele explicou a ele. A fratura espacial encontrada dessa vez está no território não reivindicado número 38, fora da cidade base de Longjinang. Nossa equipe está temporariamente estacionada na base do explorador lá. Território não reivindicado número 38. Su Ping sabia que os cerca de 500 territórios não reivindicados ao redor do globo tinham números designados. O território não reivindicado número 38 deve ter sido descoberto há muito tempo, dado seu pequeno número. Sim. Fan Yujin assentiu e continuou. O território não reivindicado número 38 é um território de classe B. Ao longo da história, vários reis bestiais foram encontrados, mas todos foram erradicados. No momento, há apenas vestígios de animais de estimação avançados. Su Ping assentiu. Até o público em geral sabia sobre a classificação dos territórios não reivindicados. Em termos gerais, havia 5 classes denominadas A, B, C, D e F, representando 5 níveis de perigo diferentes. Entre os 5, territórios não reivindicados de classe A, D e C eram áreas instáveis. Eles se tornaram territórios não reivindicados por causa do aparecimento frequente de fraturas espaciais. Quanto aos territórios de classe D e classe E, o primeiro ficou deserto após a guerra. Radiação nuclear e germes mutantes eram abundantes nessas áreas. Muitos animais astrais que viviam lá foram infectados pelos germes. Pragas e doenças em larga escala irromperiam. Foi por isso que essas áreas foram isoladas e marcadas como regiões desertas. Territórios não reivindicados de classe A no planeta azul eram lugares com recursos escassos e ambientes hostis. Não havia assentamentos humanos nesses lugares. Essas áreas se tornaram habitats para animais astrais selvagens e, gradualmente, se tornaram territórios não reivindicados. Su Ping pretendia buscar confirmação. Ouvi dizer que animais de estimação de nível médio e avançado frequentam territórios não reivindicados da classe B. Isso está correto. Territórios não reivindicados de classe B eram bastante perigosos. No mínimo, os guerreiros de estimação de batalha recém-formados não eram qualificados para ir. Esses recém-formados teriam que ir para territórios não reivindicados de classe C ou mesmo áreas de classe A para explorar e treinar. Se seu desempenho fosse excelente, depois de 3 a 5 anos, eles poderiam ser designados para territórios não reivindicados de classe B. Fan Yujin admitiu. A maioria são animais de estimação de nível médio lá. Os animais de estimação avançados são raros. Só vemos animais de estimação avançados uma vez a cada 2 ou 3 explorações, diferente das áreas de classe A. Ouvi dizer que você pode encontrar animais de estimação avançados em todas as viagens para territórios de classe A, e a taxa de mortalidade é alta. Ao falar dos territórios não reivindicados da classe A, Fan Yujin não pôde deixar de se sentir horrorizado. Uma chance em 3. Su Ping piscou. Isso era aceitável. Ele poderia lidar com isso, contanto que não encontrassem nenhum rei bestial. Logo, o SUV entrou na rodovia da cidade. Quando eles estavam passando pelo pedágio, eles foram autorizados a ir sem precisar passar o cartão. Nesse momento, Su Ping descobriu que era por causa das placas do SUV. As placas eram um passe. Em ocasiões especiais, eles podiam até mesmo avançar o sinal vermelho. Su Ping tinha ouvido histórias sobre os benefícios desfrutados pelos exploradores. Uma vez, um explorador atirou em alguns civis que o ofenderam. As notícias informaram que o explorador foi detido e punido com confinamento. Se aquele explorador estava realmente confinado, ninguém sabia. O público também não iria investigar. De qualquer forma, isso implicava que os exploradores não precisavam ser condenados à morte quando matavam alguém.
O público em geral sabia muito bem que os exploradores não eram pessoas que se ofendiam. Depois de correr pela rodovia por cerca de 1 hora, eles finalmente chegaram à fronteira da cidade base. Poucas pessoas residiam na fronteira. Os prédios eram bem distantes uns dos outros, mas as estradas aqui eram largas e resistentes. Suping olhou para cima da janela do carro. Era um muro alto que se erguia como um gigante. Esse era o muro da fronteira da cidade base. O muro poderia afastar a invasão de animais selvagens astrais e, mais importante, a invasão de Rei Esfera. É tão alto. As vistas que ele viu na televisão eram completamente diferentes depois de ver o muro pessoalmente. Suping ficou impressionado com o muro, ele tinha pelo menos 200 a 300 metros de altura. Este era um projeto magnífico. No final da rodovia havia uma estrada de asfalto cercada por ervas daninhas e áreas selvagens nas laterais. À frente deles estava a saída que levava para fora da cidade. Lâmpadas iluminavam a estrada. Conforme eles saíam da cidade, alguns carros vinham na direção oposta e passavam rapidamente por eles. Eles são aventureiros. Fan Yujin olhou para eles e explicou. Eles não passaram no exame para se juntar a nenhuma equipe após a formatura e têm que trabalhar para empresas privadas como guerreiros de estimação de batalha. Suping assentiu. Havia 2 caminhos para o guerreiro de animal de estimação de batalha. O primeiro era se juntar às equipes de exploradores. A segunda era trabalhar em uma empresa privada. Embora a maioria das empresas privadas não pudessem ser comparadas aos departamentos federais, algumas forças eram financeiramente sólidas. Elas podiam oferecer benefícios tão bons quanto aqueles desfrutados pelas equipes dos exploradores, mas tais empresas privadas teriam requisitos mais rigorosos. Seus requisitos de recrutamento eram ainda mais rigorosos do que aqueles para as equipes dos exploradores. Logo eles chegaram à saída da cidade. Exércitos estavam estacionados lá dia e noite. Quando Fan Yujin e a equipe chegaram, mais de 1 dúzia de pessoas pousaram seus olhares no grupo. Inspeção. Um oficial do exército se aproximou. Fan Yujin abaixou a janela e presenteou-o com um medalhão com uma cabeça de lobo negra. O oficial do exército ficou admirado e fez a saudação imediatamente, então permitiu que Fan Yujin passasse, sem nem mesmo olhar para dentro do veículo. O caminho para sair da cidade se estendia por dezenas de metros. Era possível imaginar a espessura do muro. A terra fora da cidade base estava coberta de vegetação rasteira. Não era possível ver tal deserto dentro da cidade base, exceto na favela na periferia da cidade, onde moravam algumas crianças. Mas aquele deserto tinha várias estradas que levavam a direções diferentes. As estradas não eram tão limpas ou intactas quanto as da cidade, mas não representavam nenhuma dificuldade para SUVs. Fan Yujin escolheu um caminho, correu e chegou a uma fortaleza depois de mais de meia hora. A fortaleza foi construída com pedras enormes, havia construções comuns em seu interior. Esta é a base para o território não reivindicado número 38. Fan Yujin estacionou seu carro do lado de fora da base e saiu com Suping e Ling. Fan Yujin apresentou seu medalhão e eles foram autorizados a entrar sem qualquer impedimento. Era mais como um mercado na cidade. Estava animado. Era noite, mas havia postes de luz iluminando o local. A área tinha fonte de energia. Havia barracas decadentes ao longo da estrada, exibindo coisas estranhas, plantas de aparência esquisita, filhotes e até ovos. Ao ver os ovos, Suping lembrou-se do que tinha. Ele se perguntou se seu ovo havia chocado. Os bens que obtemos durante as explorações serão vendidos aqui na rede de comércio de exploradores também. Fan Yujin sorriu e disse. Tornar-se um explorador é uma escolha arriscada, mas também é um trabalho lucrativo. Se você tiver sorte, poderá fazer em uma missão o que o público em geral tem que gastar uma vida para fazer. Suping assentiu. Ele tinha pouco interesse em se tornar um explorador. Quanto a ganhar dinheiro. No final das contas, os exploradores também eram assalariados. As pessoas que realmente faziam dinheiro eram os figurões que podiam aproveitar a companhia de belas mulheres e vinho nas cidades base. Esses figurões não precisavam arriscar suas vidas ou trabalhar duro. Eles simplesmente enchiam seus bolsos pegando uma parte do dinheiro arduamente ganho pelos exploradores. Fan Yujin mostrou a Suping uma pequena casa térrea. Pessoal, tenho um novo amigo para vocês. Fan Yujin gritou, rindo. 2 pessoas saíram da casa. Uma delas era um homem de meia idade, na casa dos 40, com uma constituição robusta. Ele tinha bigodes. Seus músculos atestavam sua força. A outra pessoa era uma jovem, esbelta e bonita. Suping a conhecia. Sua irmã. Suping ficou surpreso. O que há de errado nisso? Fan Xiaoyu colocou as mãos nos quadris com raiva. Fan Yujin não conseguiu evitar uma gargalhada. Minha irmã está aqui para treinar. Ela está na 3ª série e prestes a se formar. Na verdade, foi um acordo feito pela academia.
Suping ficou sem palavras depois de ver o sorriso presunçoso de Fan Yujin. Quão descuidado Fan Yujin teria que ser para ficar tão feliz sabendo que sua irmã iria junto para explorar o território não reivindicado? Suping deixou escapar sua pergunta. Ela vai nos atrasar se vier conosco. Você. Fan Xiaoyu estava furioso. Atrasá-los? Desde jovem, ela sempre foi aquela que impulsionava os outros. Fim dos capítulos do 51 ao 55. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!